Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Jaquitas, eu sou repórter especial do Inteligência Financeira, que é um site que cobre mercado financeiro, negócios, enfim, a gente tem uma cobertura também ampla sobre o assunto chave nosso aqui da nossa conversa. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Guto Antunes, que é Head de Digital Asset do Itaú. Sabe tudo e mais um pouco sobre o assunto, né, Guto? Obrigado, viu? Obrigado, Jaquitas. Obrigado a todo mundo que está aqui no stand do Itaú. Vai ser um prazer falar um pouco desse mundo que está fervendo de cripto. Sem dúvida. Tem uns assuntos chaves, né, da Web Summit. O Web Summit, ele fala sobre tecnologia, inovação e tal, mas quando a gente vem, sobretudo para o Brasil, você tem meios de pagamento, você tem cripto, e tem o que a gente estava falando lá atrás, que é o assunto que é a eminência parda em todos os assuntos, que é a inteligência artificial, né? O Itaú, ele começou o projeto dele com cripto em dezembro de 2023. Eu acho que é uma primeira pergunta para a gente ancorar a conversa, distribuir aqui, a gente começa a entrar mais profundamente no assunto. E aí, aliás, eu quero fazer um adendo que eu vou abrir no final para vocês também fazerem perguntas, tá? Vou deixar ali uns 10 minutos finais. Você levanta a mão, o microfone chega até vocês e a gente passa aqui para o Guto. Mas a primeira pergunta, Guto, é como é que está caminhando esse processo do Itaú? Como é que se desenvolveu de 2023 para cá? Faz um balanço rápido para a gente, como é que foi isso. Bacana. Mesmo nosso projeto tendo sido lançado em dezembro de 2023, que nós lançamos a plataforma de investimentos de cripto no Itaú, o projeto começou muito antes de Digital Assets. A gente tem uma estrutura com 100 pessoas aproximadamente, intercomunidades no banco trabalhando, e tudo começou por um pedido dos nossos clientes, que já vinham olhando esse mercado de ativos digitais e queriam que tivesse dentro da solução que eles já usam no dia a dia deles, algo nesse sentido. Então foi uma evolução natural de entender esse comportamento do cliente, entender também uma nova geração que está se bancarizando, isso é muito importante. Os bancos têm olhado muito a questão de comportamento e o Itaú foi um dos primeiros a olhar essa nova base de clientes que está crescendo. Então o mundo das criptos nesse lançamento veio a partir dessa percepção de uma nova base se bancarizando. E como é que está a aceptabilidade do cliente para as criptos? Como é que está a aceitação para o mercado cripto? É sempre um desafio pela questão de educação, né? A gente viu um primeiro momento dos criptoativos lá em 2017. Teve o primeiro boom que a gente chama de varejo, que todo mundo saiu comprando cripto. Aí quando o cripto afundou, muita gente falou, nossa, isso daí é volátil, é arriscado, não entendo nada, né? Num segundo momento, houve o segundo boom de varejo, que foi em 2021. E foi a mesma coisa, foi ainda maior, com mais adoção, mas com pouca educação por parte dos clientes. Já nesse último boom que a gente acompanhou, nesse último ano, a gente já viu uma população mais interessada em aprender antes de investir. Então, aprender quais são os riscos dos criptoativos, entender o que cada criptoativo significa dentro do ecossistema e também começar a entender o que era mais parecido com o que ele já faz no dia a dia dele de investimentos, tá? E nesse sentido, a gente lançou dentro da Itaú Digital Assets uma área de education, em que a Camila Serpa está aqui, ela é nossa líder de education. E nós começamos um trabalho próximo ao Banco Central, próximo aos reguladores, de levar informação para o mercado. E isso, consequentemente, ativou uma nova base de cliente. Quer dizer, a gente brinca que tinha um cliente do Itaú ali que morria de vontade de comprar o primeiro Bitcoin dele, mas tinha medo. Medo pelo desconhecido, medo porque ouviu que alguém perdeu dinheiro naquele primeiro boom, medo pela questão de guardar de forma segura os criptoativos dentro de uma instituição. E foi isso que a gente foi ensinando até esse cliente entender, a partir do conhecimento, que ele poderia entrar nesse mercado. E desde dezembro de 2023, a gente tem tido um grande sucesso para diversos perfis dentro do Itaú. A gente gosta de falar que a gente vai desde a agência laranja até o Itaú Personalité e entrando agora muito forte também dentro do Private Bank. Então a gente percebeu que é um produto multibase, que atende uma grande gama de clientes dentro do Itaú,
até acima do que nós esperávamos, o que é muito bacana. Mas como é que está isso hoje? Você está atendendo todos os perfis, né? Mas tem um perfil que é predominante? O que você pode falar sobre isso? Foi engraçado que a gente conversou muito esperando um perfil de um público mais jovem, né? E num primeiro momento houve uma população entre 46 e 55 anos que foi a primeira que se movimentou, talvez pelo poder aquisitivo, talvez pelo apetite de tomar um pouco mais de risco dentro da carteira de investimento. Então a gente achou muito bacana, porque até aquele momento falava-se que o criptoativo era coisa de jovens, de geeks, né, de pessoas que gostavam de tecnologia, e a gente viu esse cliente do dia a dia do Itaú começando a entrar nesse investimento. E logo depois, lógico que vieram as outras duas faixas, os outros dois pontos, os clientes mais velhos do Itaú, né, com uma faixa etária acima dessa que eu citei, e os mais novos também, os jovens também começaram a consumir cripto dentro do Itaú, o que é bacana, porque tinha um público que também estava dentro de exchanges e começou a usar a nossa solução para entender o que a gente tinha como diferencial. Não, esse é um ponto interessante e eu tenho uma pergunta para fazer para você, que é sobre o business em si, né? Porque quando você tem uma criptomoeda, você começa a olhar, você fica mais atento do que um investimento tradicional na flutuação do ativo, você entra mais vezes, diversas vezes, no aplicativo da exchange ou do banco, né? Como é que é isso? A ideia também é essa, é ampliar o tempo de permanência ou de entrada de clientes dentro do app do Itaú. É também um ativo importante a criptomoeda para isso? Eu acho injusto colocar isso como um objetivo, né? Você ter um ativo com o objetivo de trazer esse cliente mais vezes para o seu aplicativo. A gente inverte um pouco essa lógica. Nós percebemos que a partir da pandemia o hábito digital se acelerou demais, né? Então a questão comportamental, da gente estar o tempo inteiro lá no celular, estar nos aplicativos, apertar, ter um push, né? Na pandemia a gente foi metralhado de push por todos os aplicativos, então mudou o comportamento da população de forma geral. Então isso logicamente que demanda um novo comportamento também dos canais do banco. Quer entender o que esse cliente está querendo receber, o porquê que ele quer receber isso e de que forma. E os criptoativos ajudam nisso. Ele ajuda, sim, por ser um ativo volátil, a base a entender o que está acontecendo no mercado, a buscar educação. Então, com certeza, traz-se um novo tipo de cliente para o sistema financeiro a partir dos criptoativos por essa característica de sempre estar acontecendo alguma coisa, né? A gente brinca que Bitcoin sobe, também tem um monte de gente entrando no aplicativo para ver o que aconteceu. Bitcoin cai, às vezes não tanto. Então, tem um fator comportamental chave, mas ele não vem de uma estratégia do banco, ele vem do próprio hábito digital que mudou a partir da pandemia. Tem uma característica da criptomoeda, Guto, que é a fluidez da criptomoeda. Você entrar no ativo, entrar na instituição e sair do ativo ou sair da instituição. O Itaú ele permite a internalização das criptos, ou seja, se eu estou numa exchange gringa, por exemplo, eu consigo fazer a transferência para o Itaú, mas eu não consigo sair, né? Como é que você identifica isso? Você vê isso como um problema? E por que essa escolha de, vou dizer assim, amarrar o cliente, o investidor dentro da plataforma do Itaú? Jaquitas, é um processo, né? A gente diz que grande parte desse mercado ele não é nem descentralizado e nem centralizado, tá? Ele é híbrido. Por quê? Nós acreditamos no Itaú que a descentralização não aconteceu a partir das criptos ou a partir dos ativos digitais. Ela aconteceu lá atrás a partir dos aplicativos, dos apps. Hoje a gente vive de forma descentralizada com diversos apps, né? Então esse é um primeiro passo super importante de entender. E a partir daí, o cliente também começou a ter um pouco mais de incerteza. Quando você usa um monte de aplicativo descentralizado, você se pergunta, às vezes, será que isso é seguro? Será que eu consigo ter uma clareza do que eu estou fazendo? Né? E no Itaú, em conversas com o regulador, nós nos preocupamos muito com a questão da segurança. Tá?
como o nosso cliente entra no aplicativo, como que a partir daí ele tem uma intermediação com segurança, uma guarda segura dos seus criptoativos. A questão de não poder sacar o criptoativo é uma evolução, porque tinha muita coisa que acontecia anteriormente no mercado de cripto que era objeto de lavagem de dinheiro, financiamento ao crime, que eles usavam essa intermediação dos criptoativos porque era muito fácil. Você comprava um cripto, conseguia mandar para qualquer lugar, de qualquer forma, 24/7, e o crime organizado, de certa forma, percebeu isso e começou a usar os criptoativos para isso. Por isso tinha muita gente lá atrás que falava, nossa, cripto é coisa de bandido, cripto é coisa perigosa, exatamente por esse fator. No Itaú, a gente estudou muito comportamento, conversou com o regulador, e o nosso objetivo não é centralizar e deixar o cliente dentro da plataforma, mas sim que a gente intermedie de forma segura a partir da regulação. Né? Ter uma regulação para criptoativo foi muito importante, é muito importante, está acontecendo. Tá? A partir do momento que a gente tem uma lei em comum, a gente sabe o que a gente pode ou não pode fazer, como tudo que a gente faz na vida aqui. Então, a partir da finalização da lei, que a gente está neste processo com o Banco Central e reguladores, a gente entende que o mercado vai ter mais segurança para que você faça de livre acesso, entra, sai, utilizando esses criptoativos. Tá, entendi. Então, para explicar aqui, só para eu entender, o Itaú está esperando essa legislação, é isso? Para poder fazer uma integração mais fluida, descentralizada do aplicativo com o mercado, é isso? A gente não fala descentralizada, a gente fala híbrida. Tá? Descentralizado é o que a gente estava falando agora. Descentralizar, ele é bom até o bem comum da lei. Né? A gente precisa saber até onde a gente consegue descentralizar. Da mesma forma que as instituições financeiras, elas estão adaptando os papéis que anteriormente, lá atrás, eram de centralização. Hoje as instituições financeiras, o Itaú ele tem muito mais um papel como um hub dessas diversas tecnologias. Né? Os criptoativos são provas disso. A gente entende que tem um novo cliente entrando no sistema financeiro. Não é o Itaú que fala para ele o que ele tem que fazer, é o cliente que fala para nós como nós temos que nos adaptar. Então, a nossa plataforma, ela não segue só a regulação. Lógico que a gente olha muito próximo para dar essa segurança, mas a gente olha muito através de entrevistas e conversas diretas com os nossos clientes, o que é importante para eles ter. Né? E todas as soluções que a gente lançou até agora não foram um chute aqui do Itaú. A gente sentou incessantemente com toda a base de cliente e perguntou o que eles esperam de uma solução de criptoativo dentro do nosso aplicativo. Muito bom. Eu queria só dar um toque para o pessoal da organização, que a gente está no escuro aqui com relação ao tempo, só para eu poder me organizar. Se vocês puderem me dizer também, quando estiver faltando 10 minutos para eu abrir para as perguntas, eu agradeço, tá? Guto, vamos falar um pouquinho do mercado bancário, assim, das instituições tradicionais entrando nesse setor, né? Então, o Nubank já está, o BTG, o Itaú, o Bradesco agora montou uma divisão para isso. Obviamente, eu não vou pedir para você comentar, né, a concorrência, mas eu queria falar de mercado de uma forma geral. Você vê os bancos, o sistema financeiro tradicional se apropriando mesmo desse processo de venda e compra, fim da intermediação de criptomoedas? Como é que deve ser essa sinergia com essas exchanges gringas? Quando você olha para frente, para o mercado, como é que você vê essa composição? Não existe uma apropriação. A gente entende que existe uma convergência de interesses aqui em prol dos usuários, dos clientes. Né? Quem escolhe a melhor solução, quem fala para o cliente não é o banco, não é a exchange, não é o custodiante, não é a fintech. Quem escolhe a melhor solução é o usuário. Né? E existe usuário para diversas características de risco. O cliente do Itaú busca um tipo de produto cripto dentro do Itaú. Da mesma forma que os clientes de exchanges têm um outro apetite a risco que eles conseguem encontrar lá também. Nas fintechs também a gente tem um ecossistema super rico e que o Itaú está sempre aberto, conversando e colocando diversos projetos dentro do Itaú que vem do mercado descentralizado, como a gente diz assim. Né? Então a gente não gosta dessa disputa que foi criada, né? O banco se apropria, a exchange está do outro lado, está todo mundo no mesmo ecossistema,
todo mundo se complementando aqui e dando o melhor para o cliente, para o usuário que busca essa solução específica de acordo com o perfil dele. Quero falar um pouquinho sobre vamos pegar o ativo de referência que é o Bitcoin e vamos falar um pouquinho sobre o comportamento dele, né? A gente está vivendo nesse momento aqui o primeiro grande momento de turbulência do Bitcoin, já colocado como um ativo dentro da carteira de investimento dos investidores institucionais. Então, os ETFs americanos, até os ETFs brasileiros. Há pouco eu estava conversando com o Marcelo da Hashdex. E o ponto é que a gente vê a criptomoeda se desenvolvendo de uma forma muito específica, muito particular. Recentemente existe uma gestora chamada Franklin Templeton, que é uma gestora americana. Eles soltaram um levantamento tentando entender essa questão do Bitcoin sendo o ouro digital, né? Que é um ativo totalmente descorrelacionado, que você coloca na tua carteira para ter ali um alfa diferente ali, né? um beta diferente. Então eu queria te questionar sobre isso. Eles chegaram à conclusão que não existe essa questão de ouro digital, né? Que ouro é ouro mesmo, e o Bitcoin ele se comporta muito mais parecido com as empresas da Nasdaq, né? De tecnologia dos Estados Unidos. Qual é a tua opinião sobre isso? O maravilhoso do Bitcoin é isso, o Bitcoin não é uma coisa só, né? E por isso que ele provoca tanto quem olha, quem tenta entender pela primeira vez, colocando dentro de um quadrado do que a gente já conhece, né? Eu lembro que há cerca de 8 anos atrás, quando eu comecei a olhar mais próximo o mercado cripto, eu comecei a estudar um pouco a correlação com a Nasdaq, né? Eu estava no mundo 100% descentralizado, numa fintech, e quando eu falei que existia uma correlação com a Nasdaq, eu quase fui linchado pela comunidade. Falei, não, você é louco, não tem nada a ver, o Bitcoin é outra coisa, o Bitcoin ele é descentralizado, ele não tem nada com o mercado tradicional. Eu falei, de fato não tem, mas ele é visto como um ativo de tecnologia. E como tal, ele é comparado com a maior índice de tecnologia, e isso tende a acontecer mais conforme o institucional entra, né? Então esse foi um dos pontos que se colocou. A questão do ouro digital, ele vai e volta, tá? Eu vejo alguns comportamentos, desde desses 8, 10 anos atrás, de investidores que guardam para a preservação de patrimônio. Então ele pode ser sim um ouro digital. Da mesma forma que alguns países, ele é meio de pagamento. No Brasil a gente já tem o caso do Pix, não existe a necessidade desse uso direto, né? Pode ser um dos meios também, mas a população já aderiu ao Pix de uma forma ampla no pagamento peer-to-peer. Mas existem países que o Bitcoin resolve uma dor real de pagamentos. Tem países que não têm o mínimo da infraestrutura de pagamentos. E quando a gente leva para um escopo mais amplo de criptoativos, né, falando de ativos digitais, ele resolve problemas, por exemplo, das maiores economias do mundo. A economia americana, eu tive a experiência de morar nos Estados Unidos por 5 anos e eu recebia o meu salário num cheque dentro do correio. Um cheque, você abria a caixinha lá, retirava o cheque e ia compensar no banco. Isso quando? 2018. Não Caramba, faz tanto tempo. Não faz muito tempo, não faz muito tempo. E é super comum. Então lá tem uma questão de pagamentos, de sistemas que têm que ser desenvolvidos, e as criptos têm ajudado para isso através, por exemplo, dos casos de pagamento, das stablecoins, que estão super em voga agora, e a gente tem acompanhado também isso sob a ótica de que existe uma nova infraestrutura do mercado e que está mudando, e que a gente tem que se adaptar ao longo do caminho. O Itaú ele preza por isso, sempre está na frente da inovação e da tecnologia. E a nossa comunidade Digital Assets respira isso todo dia. Como que a gente adapta as infraestruturas bancárias também para esse novo sistema que é representado pelo Bitcoin, que tem tantas usabilidades, só que ele não se limita a. Tem muita coisa ainda para acontecer, e por isso que a gente está falando que está tão quente o mundo das criptos aqui. Tá bom. Vou fazer mais uma pergunta, aí eu jogo para vocês perguntarem também. Você falou das stablecoins agora, é um negócio que está super em voga, é o grande responsável por tráfego na rede, né? Nas blockchains. Você recentemente esteve nos Estados Unidos, conversou ali com os outros bancos, enfim. Parece que a gente vai adotar, obviamente, o Drex aqui, e os Estados Unidos ele vai deixar isso na mão do mercado, via stablecoins, é isso? Como é que você vê o desenvolvimento disso e como é que as grandes instituições financeiras elas devem trabalhar dentro desse universo aí?
Essa é outra parte maravilhosa da tecnologia. Ela não se limita só a um caso, ela não se limita só a um token, ela não se limita a um ativo digitais. O que a gente conversou muito nesse fórum nos Estados Unidos com os outros bancos é a respeito de um mundo multi-token, multi-stables. E por que multi-tokens e multi-stables? Porque de acordo com cada caso, o mundo de Web3 ele trouxe isso, né? Cada caso, cada token tem uma usabilidade. E isso não vai deixar de acontecer, vai crescer. Então vão ter stablecoins com objetivo de pagamentos locais, vão ter stablecoins com objetivo de pagamentos transfronteiriços, ter stablecoins como utilidade para entrar em games, etc. Né? Só que antes ainda não estava muito clara a natureza de cada um desses tokens. Ainda estava tudo junto e misturado dentro do mesmo pote. O que acontece com a regulação? Aqui nos Estados Unidos, o regulador vem, olha bem cada caso desses, coloca para o cliente final, né, para o usuário, o que é cada um deles para que se tenha segurança do que você está fazendo. E nisso a gente acredita, né? A tecnologia, ela pode muito, ela facilita talvez 99,9% dos problemas de infraestrutura do mercado hoje, com todos esses casos que a gente tem. Só que é o que a gente se pergunta todo dia, se convém. Tá? Convém fazer tudo através desta tecnologia? É isso que está sendo estudado através da regulação. Né? Porque a tecnologia você vai lá, programa, tem programadores maravilhosos, inclusive aqui que eu tive o prazer de conversar, mas a gente tem que entender até onde a gente pode fazer para dar segurança para o sistema, não só financeiro, como de outras utilidades, poderem usar dessa tecnologia maravilhosa do blockchain. Pessoal, então eu vou abrir aqui para pergunta. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para o Guto. Aí é levantar a mão e o microfone chega até vocês. Tem alguma pergunta aí? Opa, tem ali no canto ali. Você pode falar seu nome para gente? Sim, meu nome é Caio. Guto, queria perguntar o seguinte, esse tempo saiu a notícia, né, de que o Itaú estaria considerando lançar suas próprias stablecoins, né, tanto atreladas ao dólar quanto ao real. A minha pergunta os projetos de lei e a própria consulta pública do BC sobre o tema, elas permitem que instituições brasileiras concorram com essas stablecoins já consolidadas no mercado internacional, né? Circle, né? O USDC da Circle, o USDT da Tether. Vai haver algum tipo de reserva de mercado para, enfim, garantir que os emissores brasileiros tenham algum tipo de vantagem? Como que vocês estão avaliando esse cenário de competição mesmo, né? Com essas stablecoins já consolidadas em bilhões de capitalização de mercado? Obrigado, viu, Caio? Caio, obrigado, valeu. É um dos temas que eu mais gosto de falar aqui, né? O primeiro, o fato que você citou aqui da regulação, que é super importante. A gente acabou de sair de uma consulta pública com o Banco Central e que a gente discutiu especificamente o caso das stablecoins. Tá? E o que a gente sabe a partir dessa consulta pública é que ainda tem muita água para rolar e que o mercado tem que discutir ainda, aprender e desenvolver. Tá? Lembrando que essa consulta pública ela foi especificamente sobre stablecoins para o mercado de câmbio. Ela não fala de stablecoin de ouro, ela não fala de stablecoin de outros ativos, representações de outros ativos. Tamanha a gama e o tamanho que isso toma. Né? Agora, a respeito da tua pergunta em relação à concorrência de stablecoins, foi o que eu citei agora há pouco. A gente não vê um mundo centralizado em uma stablecoin ganhadora aqui. Né? Quem vai escolher a stablecoin que vai operar é o próprio usuário. Né? O próprio usuário vai ver o caso de uso, a rede que existe, e potencialmente vai começar a utilizar essa stablecoin específica, que seja USDC, que seja USDT, ou que seja uma stablecoin de algum banco. Tudo isso está sendo avaliado. Não se tem uma resposta. Tá? O que a gente sabe é que já tem uma base grande utilizando stablecoins. Nós acabamos de listar dentro da nossa solução, inclusive, a stablecoin da Circle, USDC, porque foi um pedido dos clientes. Então, a partir do momento que você já tem usuário, né, dentro desse mundo de stablecoin, você começa a fazer o inverso. Você começa a ver os casos que os clientes, que os usuários estão pedindo para que o sistema financeiro se adapte. Mas ainda tem muita água para rolar. Eu acredito que até o final do ano a gente tem uma resposta mais clara a respeito disso. Boa. Tem mais alguma pergunta aí da plateia? Ali no canto, ali, ó. Vamos fazer chegar ali para ela.
Pedir para você falar o teu nome também para a gente, tá? Oi, pessoal. Oi, Guto. Meu nome é Saúde Honorato, eu sou editora do portal do Bitcoin. É muito interessante entender a perspectiva do Itaú olhando para o mercado de cripto. Me chamou a atenção uma fala que você falou que o não permitir o wallet out para os clientes é uma evolução. Mas isso você não acha que limita um pouco a liberdade do cliente usar as criptomoedas dele como ele deseja? Ou isso é mesmo o objetivo do Itaú em trazer esse tipo de proteção para ele? Obrigado, viu? Obrigado, sua pergunta é ótima, porque cai de novo no que convém, o que pode ser feito com a tecnologia, só que em que momento convém ser feito de que forma, tá? O que a gente vê hoje são dados grandes de criptoativos sendo usados como objeto de lavagem de dinheiro e financiamento ao crime. Ainda existe, muito, né? E a partir do momento que... E aí não é para cripto, tá? Para qualquer operação, para qualquer infraestrutura do sistema financeiro que você facilita a entrada, saída, de certa forma, sem ter uma regulação ou um acompanhamento, de fato você começa a abrir um risco um pouco maior aqui, tá? E quando você leva para escala que a gente diz aqui é uma escala de Pix, ou uma escala para pagamento transfronteiriço, isso tem que ser acompanhado mais de perto para que você tire esse mau uso e mantenha o bom uso, né? O que a tecnologia pode, de fato, agregar para todo o sistema financeiro. Então, a preocupação, de forma geral, e não é só do Itaú, a gente conversa com outros bancos, até com exchanges top de linha, né? Como que a gente consegue fazer isso junto ao regulador, de forma que não limite a tecnologia, mas de forma também que a gente consiga, né, acompanhar o que está acontecendo dentro desses casos de abuso. Então, também não tem uma resposta, uma evolução regulatória. O Banco Central tem perguntado muito como ele ajuda, e o bacana do Banco Central é que ele não tem se colocado como limitador, e sim como objeto de aprendizado para ajudar o sistema financeiro a usar a tecnologia da melhor forma. Boa. Ô Guto, recentemente a gente viu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele capturando a pauta do mercado financeiro, e não foi diferente também com as criptomoedas. E a impressão que dá é que nesse momento esse mercado está umbilicalmente ligado às ações e ao presidente dos Estados Unidos, ao que ele fala, né? Mais as ações ao que ele diz. Como é que você vê esse cordão umbilical? Existe ali uma carência de teses, de novas ideias, para tentar cortar essa relação? Qual é a tua opinião sobre isso? O movimento americano foi muito importante no sentido de fomentar o ecossistema. Não só cripto, como de inovação, né? Lembrando que o governo americano não fala só especificamente de cripto, ele fala de uma agenda de inovação americana, que cripto entra como parte dessa agenda, né? A partir do momento que você tem um incentivo do governo, né, de qualquer governo, você começa a ver mais incentivo a fintechs, mais incentivo a casos de uso que antes nós não observávamos, porque isso que é muito importante, né? As fintechs, elas têm um papel maravilhoso no mercado. Elas respiram 24/7 algumas soluções específicas em que trazem essa novidade, esse novo ar para o mercado na infraestrutura. E o governo americano trazendo isso, está trazendo, logicamente, mais investimentos através dos fundos de venture capital para as fintechs e deixando o ecossistema reaquecido de novo, né? Lembrando que a gente teve em 2022 uma crise grande após a quebra da corretora FTX, né? Então, teve muito dinheiro que saiu desse ecossistema, muita coisa foi para AI, e nós temos visto grande parte desse investimento agora voltando para o mundo de Web3, de ativos digitais, em razão dos incentivos não só do governo americano, mas como Europa, América Latina. Isso é muito importante para a gente crescer os casos de uso da forma e do jeito certo. Temos 48 segundos. Quero te perguntar sobre Memecoin. Opinião sobre Memecoin, adesão de Memecoin, entrada de Memecoin no portfólio do Itaú. O que você pode falar sobre isso? As memecoins são importantes a gente gosta muito da tese de comunidade, né? O pessoal olha lá memecoin, sobe 50%, cai 50%, e tem muita gente que avalia como sendo uma aposta ou um cassino digital, né? Eu olho sobre uma outra ótica. Você pode usar dessa forma, existem casos de mau uso também em relação a isso.
mas também a gente vê um sentido de comunidade, de tecnologia, né, muito importante. Existem meme coins que se juntam através de grupos ou teses que acreditam numa funcionalidade ou numa blockchain específica ou em algum game, e isso é importante para o crescimento do mercado. Quanto mais gente você traz para esta característica também, mas da forma certa para entender qual que é o objeto dessa meme coin. Se for comunidade, olha, eu tenho aqui, eu me identifico, o próprio Trump lançou a meme coin dele, e de certa forma ela tem um engajamento gigante com a comunidade de eleitores dele. Ele anunciou um jantar a semana passada, subiu 50% a meme coin. Quer dizer, ele achou um caso de uso para a meme coin dele. Tem gente que quer jantar com o Trump. Então as meme coins elas entram muito sobre esse aspecto de comunidade. E nós acreditamos sim que elas são importantes, mas como todo processo cripto, muito conhecimento, tomar cuidado, porque o risco é bem maior. Né? Existem meme coins e meme coins. Você consegue criar uma meme coin agora no blockchain. Então existe um risco grande aqui, que é um dos fatos que o Banco Central também tem acompanhado aqui. Só para finalizar, nosso tempo já acabou, mas me responde sobre o Itaú com meme coin. Você vê meme coins no portfólio do Itaú? Como é que é isso? Depende do apetite do nosso cliente, né? A nossa solução ela sempre vai ser do tamanho que o nosso cliente pedir. Hoje nós temos Bitcoin, Ether, Solana, XRP e o USDC na nossa plataforma. E não é por acaso. Todas elas foram pedidos dos nossos clientes. Se a gente vê que em algum momento começar a aparecer pedidos de meme coins e de certa forma elas tiveram um caminho regulatório já pavimentado, ou que o Itaú possa ajudar a pavimentar esse mercado, com certeza a gente avalia como outras tecnologias. Couto, obrigado pela entrevista, viu? Obrigado, Renato. Excelente conversa. Que tem uma pergunta aqui, é isso? É que o nosso tempo já acabou aqui. Quem que tem uma pergunta aí? Acabou, nosso tempo já acabou, gente. Eu peço desculpas. Bom, parabéns aí e um abraço. Até mais, gente. Obrigado, gente.